Obrigado, João. Antes de mais, obrigado pelo ISCTE, Executive Education, pelo convite. E obrigado a quem está do outro lado do ecrã a assistir hoje a este webinar. Portanto, eu tenho o objetivo da minha participação aqui neste webinar é para vos mostrar algo que, em linha com o que o professor João Ferreira teve a mostrar, e também para contrariar muito daquilo que se lê sobre a inteligência artificial. Nem na apresentação anterior falámos sobre o que é o melhor modelo. Isto não é sobre GPT-5, não é sobre Opus, não é sobre Codex. É sobre porque é que cerca de 8 a 9 projetos em cada 10 de inteligência artificial acabam por morrer antes mesmo de chegar à produção. E nesta apresentação vou-vos mostrar 6 projetos reais e depois vamos fazer um deep dive no último projeto do Instituto de Saúde e Qualidade. E no fim, uma verdade que as frameworks nunca vos vão dizer, mas que vai determinar se o vosso próximo projeto de inteligência artificial é um projeto de impacto real ou é mais uma demonstração bonita. A tese que eu vos quero passar nesta apresentação, e que é uma tese incómoda, mas que vem em linha com aquilo que já ouviram há pouco, portanto, a inteligência artificial é tão boa quanto os dados com que consegue trabalhar. Basicamente é isso que vocês têm que ter noção. Parece óbvio às vezes, mas não é. 90% das organizações ainda acreditam que o problema é escolher o LLM certo, mas não é. O problema é aquilo que está antes do LLM, antes dos modelos, portanto, os dados, a qualidade dos dados, a consolidação dos dados. E devem guardar esta frase, porque vou voltar a ela em todos os 6 casos que vou apresentar. Mas a frase que está aqui está incompleta, falta-lhe uma coisa que eu vos vou revelar no fim da apresentação, e quem ficar até lá vai perceber porque é que os projetos que de facto funcionam em produção são diferentes das demos que vocês veem no LinkedIn e no Instagram. Okay? 30 segundos rápidos, portanto, como o professor João Ferreira estava a dizer, o meu nome é Ricardo Amado, eu sou diretor executivo da DXPark, somos o Centro de Excelência do Grupo Mundi em Portugal, dedicado à transformação digital e inteligência artificial aplicada. O Grupo Mundi tem cerca de 9.000 colaboradores na Europa, foi formado em Portugal e temos cerca de 1.500 consultores em Portugal, se bem que a DXPark é focada na criação de soluções com os clientes. Portanto, entregamos da ideia ao Go Live com equipas próprias, engenheiros, cientistas de dados, arquitetos cloud. Temos uma máquina de fazer casos reais. Construímos a arquitetura, colocamos em produção e depois ficamos a operá-la com o apoio do cliente, obviamente, manutenção corretiva, preventiva e evolutiva. Tudo o que vos vou mostrar aqui são projetos em contexto real, em clientes, de produção, e não são slides de marketing, são escolhas concretas que funcionaram. Antes disso, há 3 estágios em que uma ideia de inteligência artificial pode tanto morrer como florescer. Portanto, na ideia, na prova de conceito e na produção. A maior parte morre na passagem da prova de conceito para a produção. Porquê? Porque trata o LLM como a solução, e não é. A ideia é muito fácil de ter, qualquer pessoa, num café, tem várias ideias, não é? Mas a ideia, entre a ideia e o impacto, não está uma tecnologia, está sim uma decisão de engenharia. Onde é que estão os dados? Como é que eu recupero os dados? Como é que eu consolido os dados? O que é que o modelo vai utilizar de dados e como é que todo o sistema pode ser auditado, quer do ponto de vista monitoring, quer do ponto de vista de garantia de segregação de dados, quer a parte da observabilidade do sistema em si. E essa decisão que vocês vão ver repetida em diferentes formas nos 6 casos que vamos ver a seguir. Portanto, de forma sucinta, 3 casos que vamos falar num contexto de machine learning clássico, MobiFinder, Carris, é coincidência, o professor João Ferreira também trouxe um exemplo da Carris, e a TiUnion. E depois, do lado direito, temos aqui 3 casos de IA generativa, chatbots com knowledge base em websites, agentes internos integrados dentro de Microsoft Teams, e depois o último exemplo, um software as a service regulatório na área financeira em Angola.
Depois destes 6 exemplos, entramos então no deep dive do exemplo do Instituto de Saúde e Qualidade, e reparem que à medida que formos avançando em cada projeto, sem exceção, é uma aplicação da tese que indicámos no início da apresentação. MobiFinder é uma aplicação desenvolvida pela DXPark, que está no mercado, é pública, é uma aplicação, um agregador de informação de pós-carregamento elétricos em Portugal, integrado com a MobiE, e o problema era, quando o utilizador chega a um posto, metade das vezes está ocupado e não sabe quanto tempo é que vai ficar disponível, ou quando eu me dirijo para um posto, como é que eu sei se ele ainda vai estar disponível quando eu lá chegar? Portanto, a solução começou pelo óbvio, portanto, retirar informação da utilização, calendário, detectar padrões, metrologia também tem impacto do ponto de vista daquilo que é a utilização dos postos. E neste momento utilizamos os nossos modelos de machine learning, com dados de mais de 2 anos de sessões de carregamento feitas em Portugal, corre em tempo real, integrado na aplicação, com retrain automático. E o que fez mudar, o que fez o modelo funcionar, não foi o algoritmo em si, foi termos encontrado os dados certos e termos trabalhado os dados para depois sim encontrar o melhor modelo. Neste caso, usamos Informer e XGBoost para tirar a informação de negócio, vamos chamar assim. Portanto, lembram-se da tese inicial, trabalhar os dados. Outro exemplo que tenho que vos apresentar, que é a Carris, portanto, a operadora que vocês já conhecem, Transportes Metropolitanos de Lisboa, que opera em Lisboa. Portanto, um grande problema, os atrasos nas carreiras, que depois acabam por ser propagados na rede, afetando milhares de passageiros por hora. E a operação em si da Carris reagia e não antecipava. Portanto, aquilo que fizemos foi construir um modelo que prevê atrasos à paragem seguinte, ou a indicação de quais é que são as paragens que estão a provocar mais atrasos numa determinada carreira, combinando o GPS em real time, meteorologia, eventos na cidade. Em piloto tivemos logo 13% de melhoria na precisão do Estimated Time of Arrival, relativamente àquilo que é a indicação dos horários da Carris. A maior parte do ganho veio de juntar as fontes de dados que já existiam, mas estavam em silos, e depois trabalhar com redes neuronais, que neste caso foi feita de raiz, e que está neste momento em validação pela equipa de operação da Carris para entender se vai usar numa lógica de operação, única e exclusivamente para antecipar necessidades de reforço de autocarros em determinadas carreiras, ou se vai mesmo chegar à aplicação móvel, que também fomos nós que desenvolvemos a Carris Way, que permite fazer o carregamento dos passos via NFC, para dar essa informação ao utilizador final. Na Thai Union, uma empresa da área dos enlatados, construímos um sistema de manutenção preditiva da linha de produção dos enlatados. Portanto, informação, novamente, de sensores, temperatura, consumos energéticos dos equipamentos. Qual é que era o objetivo? Então, era prever as falhas antes de que as falhas provocassem uma paragem na produção. Tivemos cerca de 3 meses a limpar dados, a recuperar histórico, sincronizar timestamps, excluir períodos em que os sensores estavam de facto avariados, e só depois é que treinámos os modelos, e o padrão naturalmente emerge. O modelo é quase sempre a parte mais rápida, digamos assim. 80% do esforço é tornar os dados utilizáveis, recuperáveis e de facto confiáveis. Entrando depois na componente da IA generativa, o primeiro caso, que é o mais frequente, muitas vezes subestimado ou subestimado, depende do ponto de vista do prisma. Portanto, estamos a falar de chatbots para websites com knowledge base, para substituir as chamadas perguntas frequentes, interação com formulários de contacto, e-mails de suporte. Porque é que funciona tão bem hoje em dia e porque é que não funcionava, se calhar, há 2 anos? Por 2 razões. O primeiro é porque, de facto, usando ferramentas que aceleram isso, como por exemplo o Copilot Studio, resolve o problema do RAG de forma governada e local. Depois, a segunda é que os documentos que já existem, neste caso neste cliente, no SharePoint do cliente, permitem servir de knowledge base ao agente. E a consolidação acaba por funcionar porque os dados estão organizados onde a organização já os é.
Ou seja, outra vez, a qualidade do agente é exatamente a qualidade da knowledge base. Se o SharePoint, permita uma expressão, está uma selva, o agente vai responder mal. Se está organizado, o agente quase que parece mágico. Portanto, a tese volta-se a reafirmar relativamente àquilo que são a qualidade dos dados. E depois, quando um cliente vê isto a funcionar, a pergunta se calhar muda de então, mas isto funciona? Para uma pergunta com mais teor e criação de valor, que é, então, se calhar, onde é que podemos utilizar mais isto? E é aí que passamos deste tipo de agentes para aquilo que são os agentes no contexto empresarial, digamos assim. Estamos a falar de chatbots com knowledge base do contexto da empresa, do contexto de negócio da empresa, que, neste caso, desenvolvidos em Copilot Studio. Normalmente vemos um de dois extremos, ou um agente que só responde que não sabe, ou um que inventa com extrema confiança, e o truque aqui acaba por ser a gestão da knowledge base. Não é ligar única e exclusivamente um SharePoint a um Copilot Studio como knowledge source e esperar que se faça magia. É definir quais é que são os documentos que entram, que versões, com que metadados é que devem entrar, e depois o que permite este tipo de ferramentas, como o Copilot, é testar com perguntas reais antes de o colocar em produção. Portanto, conseguimos fazer esse tipo de validações. Aqui uma nota importante: o LLM é o mesmo para todos. O que distingue, se calhar, o agente útil de um que passa vergonha, digamos assim, é a qualidade dos dados que ele utiliza e que, de facto, depois pode criar valor dando essa informação ao utilizador com que está a interagir. A Tubi, em Angola, lançou-nos aqui um desafio de projeto relacionado com a regulatória em Angola na área financeira. Portanto, o BNA e outras entidades angolanas publicam regularmente regulatória da área financeira, em particular da banca. E os bancos acabam por ter departamentos de compliance inteiros a interpretar o que são essas novas regulamentações e a passar essa informação para todos os departamentos de operações, departamentos de apoio ao cliente, para adaptarem os seus processos de acordo com a nova regulatória. Portanto, a Tubi construiu connosco uma plataforma Software as a Service, onde cada banco subscreve quais é que são os pacotes temáticos a que querem aceder, seja crédito, câmbios, prevenção de branqueamento de capitais, e o agente que está exposto a esse banco é-lhe atribuído o conhecimento associado aos pacotes que ele ativou. Portanto, é uma arquitetura multi-tenant, verdade? Portanto, a mesma plataforma desenvolvida num núcleo com Azure Foundry, mas que o conhecimento de cada agente depende da subscrição de cada banco. E é aqui que a tese se afina ainda mais. Não basta ter dados bons, é preciso controlar os dados, neste caso por tenant, pacotes de dados que cada agente consegue utilizar como knowledge para fazer as suas respostas, e no final a consolidação acaba por ser o produto que foi disponibilizado à Tubi. Vamos ver isto exatamente fazendo um deep dive no projeto do Instituto de Saúde e Qualidade, que creio que vocês todos conhecem. É uma das maiores entidades portuguesas de inspeção, ensaio, certificação, com operação em mais de 40 países, e opera um laboratório específico de metrologia acreditado que emite milhares de certificados de calibração por ano. Aqui do lado direito, embora com alguns dados ofuscados, mas é um exemplo real. Reparem aqui dois detalhes neste tipo de certificado. É um certificado PDF, que são emitidos pelas máquinas e tem um histórico imenso dentro do ISQ relativamente a um conjunto de certificados de larga escala. E reparem aqui que na tabela veem, por exemplo, uma das colunas tem um valor escrito com uma rotação, 90 graus, portanto está escrita na vertical. Tem símbolos técnicos de mais e menos, ohms, microns, micrómetros, aquilo que for. E a dor de negócio que estava era clara, que acaba por ser a chave de todo o slide, que toda esta informação estava dentro do PDF, e no histórico havia imensos PDFs com esta informação, mas está trancada dentro do PDF, e esta informação não era utilizável. É inacessível a qualquer outro sistema que está dentro do PDF. E lembrem-se, inteligência artificial a aplicar
é tão boa quanto os dados a que consegue aceder. Ora, se os dados aqui estão trancados, não há inteligência artificial que os salve. Portanto, o objetivo com o ISQ era quebrar aqui este bloquinho e retirar e transformar estes PDFs em dados recuperáveis com fiabilidade. E esta foi a arquitetura que nós adotámos. Quero que reparem aqui numa coisa, enquanto percorro os 5 passos, cada um deles é uma resposta direta à tese de trabalhar os dados, consolidar os dados e depois criar inteligência em cima disso. Portanto, o PDF entra, depois o primeiro passo é um sistema de OCR para capturar a informação que está nos documentos, depois um passo seguinte, aplicar um LLM com um prompt genérico em que extrai campos comuns a todos os certificados. E depois o terceiro passo, mais interessante, LLMs com prompts específicas, aplicadas consoante o tipo de equipamento e o tipo de medição detectado. Pode ser um teste de frequência, de temperatura, de umidade a um determinado equipamento. Portanto, um calibre roscado tem diferentes métricas de medição a nível de metrologia e certificação do que um termómetro. Depois, o quarto passo acaba por ser a persistência desses dados para depois trabalhar no futuro, e aqui utilizamos a Azure SQL para os dados relacionais estruturados e Cosmos DB relacionado também com o volume e depois para trabalhar a componente de machine learning em cima. O elemento crítico de tudo isto e que acaba por consolidar toda a operação é o back-office que está por trás, ou que está por baixo, neste caso no slide, onde o ISQ faz a gestão, a curadoria das prompts, ou seja, cria novos cenários, versiona as prompts, sem novo deploy. Portanto, isto acaba por dar autonomia ao cliente. E com esta gestão acaba por fazer testes daquilo que são as melhores prompts para determinados equipamentos. Guardem esta ideia, porque é que é a resposta à primeira parte da tese, mas ainda não é a história completa. A história completa vou-vos revelar dentro de 3 slides, sensivelmente. Um desafio que encontramos, tabelas, como eu tinha dito há pouco, as tabelas com escritas verticais, os símbolos técnicos, neste caso, Document Intelligence do Azure à data, não conseguia converter corretamente, com uma confiança alta, aquilo que eram estes dados técnicos que são necessários recolher, e a resposta em que estamos a trabalhar, inclusivamente neste momento, é dupla, ou seja, primeiro, tornar o passo do OCR configurável por prompt, e segundo, avaliar a possibilidade de incluir LLMs Vision, com capacidade de visão, que já processam a imagem e fazem a interpretação semântica num só passo. Portanto, isto é o epitome daquela frase que plantei no slide 4. Portanto, entre a ideia e o impacto está uma decisão de engenharia. A ideia é tirar os dados dos PDFs, essa é trivial. A engenharia que a torna fiável é que separa a prova de conceito ou o piloto do produto. Portanto, entrando na parte técnica que junta todos os casos que viram, desde o MobiFinder ao ISQ, que aplica portanto, a mesma decisão em versões diferentes, em realidades diferentes. Portanto, há 2 formas de fazer consolidação de dados e usá-los do ponto de vista de IA. A opção A acaba por ser um RAG puro, um LLM isolado, que é rápido de montar, tem respostas citáveis, mas acaba por ter limitações, às vezes sérias em produção, depende também do contexto em que é aplicado. Alucinações podem continuar a acontecer, o contexto e o volume de contexto que é dado a este tipo de LLMs isolados pode gerar esse tipo de alucinações e, de facto, não é determinístico. Portanto, a primeira pergunta pode trazer respostas logo ligeiramente diferentes a uma segunda pergunta. É difícil auditar o famoso fenómeno de lost in the middle, quando o contexto é muito grande. Há, de facto, melhorias em soluções de low-code e no-code, tanto com o Pilot Studio, que depois permitem garantir a observabilidade e a capacidade de testes, mas o maior partido que se consegue tirar de IA é quando entramos num contexto de opção B, que temos aqui do lado direito, que é um LLM que acaba por ter ligação a ferramentas, MCP Gateways, portanto, Model Context Protocol, e a skills. Portanto, isto pode demorar um pouco mais a afinar e as ferramentas que vamos trabalhar na pós-graduação aceleram isso,
mas de facto aqui o ganho é determinístico, porque o modelo passa a chamar APIs reais, bases de dados que devolvem dados concretos, para fazer cálculos reais. E cada ação acaba por ser rastreável e auditada. E em contextos regulados, como banca, saúde, isto se calhar deixa de ser uma escolha e começa a ser uma obrigação. E é por isso que o padrão nos projetos que mostrei está a mover-se para a direita. O Copilot Studio começa a dar esse tipo já dá esse tipo de funcionalidades. O Azure Foundry também permite esse tipo de monitorização, conexão com tools, skills e MCPs, e o pipeline do Instituto de Saúde e Qualidade caminha de facto para isso. Portanto, a evolução natural para a produção real é de LLMs isolados para agentes com ferramentas para executarem ações. Quase a fechar, portanto, 5 pontos dos projetos que vos mostrei. Portanto, comecem pelo problema, não pelo modelo a aplicar. Muitas conversas começam com queremos usar GPT, queremos usar óculos. Não é por aí que devem começar. Devem começar a perceber e querer resolver um problema de negócio. O passo 2 é garantir que têm dados limpos, porque os dados limpos valem mais do que modelos sofisticados. O exemplo que vimos da Polícia Judiciária é isso mesmo. Portanto, quando os dados iniciais não permitem tirar informação, depois há um problema do ponto de vista da aplicabilidade em produção. E 80% do esforço é engenharia de dados. E é literalmente a primeira metade da tese, de facto, plantei aqui no início da apresentação. Ponto 3, tentar tornar as prompts um artefacto governado, ou seja, prompts em código acabam por ser dívida tecnológica. Prompts geridas num back-office, com versionamento, são um ativo, quer em termos de analytics, quer em termos de soluções de A/B testing, e isso foi o que implementámos no Instituto de Saúde e Qualidade. Quarto ponto, desenhem para evoluir e não para acertar à primeira. OCRs, modelos, embeddings, prompts, tudo vai mudar. O GPT-5 de hoje não é o modelo que vai existir daqui a um ano. Portanto, devem pensar como é que criam a solução de forma a que consiga evoluir. E depois, como último ponto, é medir o valor do negócio, não tanto a accuracy do modelo em si. Seja, muitas vezes o stakeholder não quer saber se o parâmetro F1 vem a 0,92 ou vem a 0,94. Quer é saber quantas horas é que poupou do processo de análise e qual é que foi a informação que conseguiu retirar que melhora ou que cria valor no negócio. Chegando ao último slide. Lembram-se o que é que eu vos deixei no início? Portanto, a inteligência artificial é tão boa quanto os dados que utiliza. No slide 2 tinha acabado por dizer que era meia verdade. Aqui está a verdade completa. Portanto, a inteligência artificial é tão boa quanto os dados que utiliza, mais as decisões de engenharia que vocês tomam. E é esta composição que separa uma ideia bonita de um produto com impacto. Não é só escolher o melhor LLM, é construir sistemas onde o agente, o LLM, o modelo, é parte de uma arquitetura inteligente, confiável e determinística. São dados de qualidade, ferramentas, MCPs, skills que vocês já podem ter dentro das vossas empresas e depois decisões de arquitetura e engenharia, que vos mostrei também, que acabam por criar valor de negócio real. Cada caso que vos mostrei hoje ilustra esta equação. Portanto, Mobify os dados históricos, depois curados mais em engenharia de features temporais, os dados da Carris em silos, que acabam por estar agregados com modelos supervisionados, o ISQ com PDFs complexos e com pipelines de OCRs e LLM Visions com prompts configuráveis, é sempre a mesma equação. Esta é a disciplina que separa as organizações que estão a ter retorno com IA das que estão a acumular provas de conceito. E é precisamente isso que vamos explorar na pós-graduação.